Essas são as palavras que abrem a Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra se tornou desordenada e desabitada. Sobre as profundezas, trevas, e o fôlego de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No vídeo anterior, a gente falou sobre o silêncio de Deus, quando ele criou a matéria e o mundo físico. Tudo era expectativa, intenção, compaixão, mas agora o silêncio se quebra e Deus traz energia para sua obra inacabada. E você vai entender como ser um coautor da criação. Tudo que a gente começa, logo no início, desanda. Não é assim mesmo? Você vai começar alguma coisa e não anda em linha reta. Um grande exemplo disso é a mulher grávida quando ela dá à luz. O que acontece quando nasce o bebê? Isso mesmo, a mulher fica sem forma e vazia, ela fica devastada, ela fica exausta, ela fica assim, prostrada. Mas aí o que acontece? Vem aquela voz daquele bebê, aquele chorinho, aquele gritinho, e enche de energia de novo aquela mãe que vai começar aquela incrível jornada. Eu acho que talvez por isso que todos os relatos de criação das outras culturas, eles são sempre tão dolorosos. São cheios de conflito, cheios de guerra, cheios de vingança. É um Deus que cortou o braço do outro, e aí o sangue virou o mar, o braço virou uma ilha, e aí a humanidade aparece por acaso nessa história. Mas em Bereshit não é assim. Em Gênesis, na Bíblia Sagrada, não é assim. Desde o princípio, Deus tem uma intenção com tudo, ele tem uma ordem com tudo, uma sequência com tudo. E ele cria, tudo que ele cria para abençoar. E tudo que ele cria e vê que é bom. Deus é espírito. E tudo que ele criou por meio da sua palavra está em constante movimento. É assim com a luz, com o dia, com a noite, os animais, os continentes, as plantas, os astros. Nada disso é estático, nada descansa. Porque as vibrações da palavra de Deus, elas não têm fim. Os sábios dizem que Deus criou o mundo com 10 dizeres. Porque se você contar lá em Bereshit 1, tem 10 vezes que está escrito assim, e disse Deus. E toda vez que Deus diz algo, ele traz algo à existência. No hebraico, a palavra davar significa ao mesmo tempo palavra e coisa. Então toda vez que você fala assim, como é que é o nome daquela coisa? É a mesma coisa que você dizer assim, como é que é o nome daquela palavra? Ou seja, quando Deus fala, ele não está descrevendo, ele cria. Então, quando Deus fala, é o próprio ato de trazer a existência. E isso no profeta Jeremias fica muito claro quando Deus diz assim, eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Então Deus está sempre olhando para as coisas que ele disse. E como é que é essa voz que sustenta todas as coisas? O profeta Elias, ele ouviu e ele contou para a gente como é que era. Ele estava escondido numa caverna na montanha onde Moisés falou com Deus, tanto na sarça ardente, quanto na montanha onde Moisés desceu com as tábuas da lei. Então ele se escondeu numa caverna nessa montanha sagrada. E aqui, em 1 Reis 19, a gente tem como é que ele descreveu pra gente. E ele lhe disse, sai, ponte de pé no monte, na presença de Adonai. E eis que Adonai passava. E um vento grande e poderoso destroçava os montes e partia as penhas diante de Adonai, porém Adonai não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, porém Adonai não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, porém também Adonai não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio sutil. E aí nessa hora, o profeta sabendo, o texto não diz que Deus estava no silêncio sutil, mas ele sentiu a presença de Deus. Então ele sentiu que ia acontecer alguma coisa. O que foi que ele fez? Ele pegou o seu manto e cobriu o seu rosto, em reverência. Então você vê que essa voz que move o universo, ela está num silêncio sutil. Em algumas traduções diz uma voz que sussurrava pacificamente. O original é um paradoxo, né? Um silêncio sutil. É uma coisa que está nas entrelinhas. Não é uma voz que vai gritar para você, que vai
esse um vozeirão, é uma voz calma. O Salmo diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Então, essa voz que move o universo, que criou todas as coisas e mantém todas as coisas, é uma voz suave, uma voz calma. Mas você deve de me perguntar, Felipe, e quando aquela hora que fala que a voz de Deus é como uma voz de muitas águas, né? Às vezes os profetas falam dessa voz de muitas águas. Mas se você notar, essa voz de muitas águas vai acontecer quando Deus será revelado, porque Deus ainda está oculto. Mas quando Deus se revelar, a voz dele vai vir de todos os lugares. Então vai ser como se fosse muitas águas, você nem sabe de onde vai vir essa voz, porque ela vai inundar a tudo. E aí a gente vai ter o conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa voz vai continuar sendo doce, ela vai ter um volume maior, mas ela vai continuar sendo doce, porque a voz de Deus é assim. Ela cria para abençoar, ela cria para edificar. E pensando aqui, né, a voz de Deus ela é calma, mas ela move o universo. Mas como é que a gente faz, né, quando é com a gente? A gente vê que Deus contempla, aí ele fala, aí ele cria, aí ele sente. A gente vê que era bom, ele sentiu que era bom. A gente faz como? A gente faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. A gente sente, aí a gente fala, aí a gente reage, aí só depois a gente vai pensar o que foi que eu fiz. E aí é por isso que as nossas palavras ferem, as nossas palavras não curam, as nossas palavras elas não são pensadas, elas não partem do silêncio de Deus, do silêncio contemplativo, da compaixão de Deus. O profeta Jonas ele viveu isso, né? Ele reagiu, Deus falou com ele, ele reagiu e ele ficou em silêncio e ele desceu para o barco e ele desceu para o porão do barco e ele só foi pensar no que ele fez quando ele estava afundando nas profundezas da água. E foi só naquele silêncio do fundo do mar, daquela bagunça, foi quando ele pôde deixar que Deus restaurasse ele para que ele pudesse ter um novo começo e que ele pudesse aprender a falar com novas palavras, as palavras que salvaram a cidade de Nínive. Olha, e eu vou te falar que Deus não é um GPS que fica falando com a gente em cada esquina. Ele fala com a gente em 2 momentos da nossa vida. O primeiro momento é quando ele quer chamar a gente para uma missão. E aí ele vai te chamar para fazer algo bom. O segundo momento é quando ele quer te chamar de volta porque você está desviando do caminho. Ou que você já desviou muito, ou que você está no fundo do poço. E esse segundo momento é um convite. Assim como no primeiro momento ele também convida, o tom dele é sempre de convite. Ele está te convidando a andar com ele. Ele está te convidando a ter uma vida melhor. Então, você pode ver até quando Deus faz uma condenação, que ele manda um profeta, olha, fala isso para tal rei. E ele fala, vou acabar com o seu reino, a não ser que você se converta dos seus maus caminhos. Então sempre é um convite, porque as palavras de Deus elas sempre estão edificando. Ele tenta tirar a gente do comportamento ruim, porque não é que Deus vai destruir a gente, o próprio comportamento ruim é que vai destruir a gente. E é por isso que a oração tem poder. Toda vez que você ora, toda vez que você fala com Deus, você está entrando nessa vibração da criação de Deus. E é por isso que a gente não deve usar o nome de Deus em vão. Porque a Bíblia diz que a nossa oração vai para a presença de Deus, ela sobe como um aroma suave. E quando você diz o nome de Deus, você está chamando a presença dele. E se você está chamando a presença dele, é melhor você estar com o coração preparado, porque ele vai te responder. E cada palavra verdadeira que você fala, e com fé, é uma centelha da luz que Deus criou lá no primeiro dia. Então quando você ora, você liga as coisas que estavam desligadas. Quando você diz, haja luz, essa luz de Deus vai iluminar a sua vida, vai iluminar a sua história. Mas para isso, as suas palavras precisam nascer do mesmo lugar onde Deus fala, o silêncio. Antes de Deus falar, ele contemplou. Primeiro ele criou a intenção, depois a palavra e depois o tempo, que é onde acontece a ação. Essas palavras que geram vida, elas nascem do silêncio que contempla, da calma que vem antes do som. Então, recapitulando, Deus cria do bruto até o lapidado.
ele vai por processos, ele não pula etapas. Foi assim com o povo. Ele tirou o povo do Egito, atravessou o mar e deixou eles acampados no deserto. E eram 12 tribos, era uma família. E essas tribos só viraram uma nação quando Moisés trouxe o quê? As palavras de Deus. Quando ele desceu a montanha com as palavras de Deus. E essas palavras movem esse povo até hoje. Você conhece algum amorreu, algum jebuseu hoje? Algum amalequita? Você conhece o amalequita? Não. Mas e judeu? Judeu tem aí até hoje. Aprenda a usar a sua boca para invocar o nome de Deus, para chamar a presença dele na sua vida. E ele, sendo santo, ele vai colocar ordem na sua vida. E a sua vida vai ter movimento bom, que gera vida, vai ter crescimento. E assim as suas palavras, elas vão construir, elas não vão destruir, elas vão impulsionar, elas não vão reagir. E aí, de pouquinho a pouquinho, a gente vai se parecendo mais com Deus, com autores de sua luz e de sua vida, que ele ainda está pronunciando no mundo. E aí, o seu mundo e a sua vida vão ser muito boas. Tenha uma excelente semana.